Ação imediata de volta e você pode participar com a gente, viu? É só ligar para cá, 2111-7000, mandar a sua pergunta, sua sugestão. E hoje é dia de orientação. Eu já estou aqui com o superintendente do PROCON, Sérgio Santoro. Boa tarde, Sérgio. Bem-vindo a esse nosso primeiro encontro aí de 2014. Pois é, feliz ano novo para você e para quem está nos vendo. Obrigada, foi tudo em ordem aí? Foi. Boas férias. Que bom, Sérgio. Olha só, nós temos várias perguntas aqui de pessoas que inclusive mandaram para a gente em outros programas e a gente vai tentando responder aos poucos aí, porque a demanda é bastante, né? Todo mundo quer ficar informado e quer fazer pergunta aí, saber o trabalho do PROCON. Eu vou começar com a pergunta da Aline, que é do bairro Alangrei. Ela diz o seguinte, Sérgio, ela teve uma moto furtado e ainda está pagando esse veículo. Existe algum procedimento que faça que ela deixe de pagar a moto, já que tem o prejuízo dela por ter sido furtada? Não, Aline, na verdade a obrigação do pagamento continua. Você assinou um contrato, há um financiamento e nada te exime de deixar de pagar. O que você pode ficar isenta de pagar é o IPVA dessa moto, apenas. E o que ela deve fazer, então? Procurar o PROCON, alguma coisa? Não, tem que continuar pagando, não há o que fazer na questão do furto. Tá? E o IPVA ela pode pedir, através de um requerimento, a isenção do IPVA, que o governo dá esse direito. Tá certo. A Daiane, do Terra Nova, ela disse que tinha o modem de uma operadora de celular. Cancelou e disse que ela vai ter que pagar novembro, dezembro e janeiro. Só que ela quer saber se está correto, porque ela cancelou no início de novembro. Depende do contrato, como que é? Exatamente, há um contrato de fidelidade de um certo tempo para você usar esse modem, né? No caso dela, ela deve ter assinado um contrato que previa esse tipo de coisa, ou mais 3 meses, ou período de 1 ano, 6 meses. Cada operadora usa, mas há obrigatoriedade, né? Sérgio, então, em questão de contrato de fidelidade, se a pessoa assinou, ela tem que cumprir ali a risca também. Tem que cumprir porque ela está concordando, né? Vale o que está escrito, vale o que está pactuado, né? Então, se ela rompeu, porque ali também fala, né? Se ambas as partes romperem o contrato, tem que arcar. Exatamente, ou é multa, ou é penalização, alguma coisa assim. Daiane, então, vai ter que pagar mais 3 meses aí. A Vandréia, do Parque Universitário, a gente volta a falar da questão da falta de água por aqui, que em todos os bairros acontece isso, né, Sérgio? E ela quer saber o seguinte, no bairro nunca tem água, lá no Parque Universitário, e ela reclama no DAI e nunca resolve. Qual procedimento deve tomar? Essas pessoas que têm esse problema com a falta de água, ela tem como recorrer de alguma forma, porque ela paga pelo serviço, mas não tem. Ela tem sim, ela pode inclusive ir ao PROCON. Eu já falei aqui nesse programa que o DAI é um caso complicadíssimo em Rio Claro, mas o cidadão tem um direito, tá? Ele tem que registrar, ele vai ao PROCON, ele pode acionar judicialmente, afinal de contas ele está pagando por um serviço que ele não está tendo, e é uma má prestação de serviço. Vai né? chover então, hein, exatamente, Sérgio? não, mas é um direito do cidadão, o cidadão paga imposto, ele tem que ter o serviço direcionado a ele. Então se o PROCON, por exemplo, não tem, ele chega até um certo limite e não resolve, existe a justiça, mas ela tem que cobrar, afinal de contas, como é que a gente vive sem água, sem luz, enfim, ninguém consegue. Inclusive você citou o DAI, a gente vai falar daqui a pouquinho dessa nova lista que foi divulgada em relação ao mês de dezembro e o DAI aparece, mas daqui a pouquinho a gente retoma esse assunto, viu? Eu quero falar da pergunta agora do Luiz, que é do bairro Vila Nova. Obrigada, Luiz, pela sua participação. Ele diz o seguinte, a mãe faleceu e foi dar baixa em uma conta que ela tinha em uma loja aqui da cidade. O gerente avisou que vai negativar o nome da mãe, mesmo ela tendo falecido. Pode isso? Ou seja, a mãe tinha uma conta lá, ele foi cancelar, mas se não pagar, o nome vai para o SPC, mesmo a mulher tendo falecido. Como que funciona tudo isso, Sérgio? Pode isso. Na verdade, as pessoas confundem muito achando, morreu, acabou a dívida. Não, senhor. Morreu, não acabou a dívida, Janaína. Existe a obrigatoriedade dos descendentes ou até ascendentes de uma obrigação. Então a dívida não acaba, a não ser que tenha um seguro embutido. Olha, tem um seguro que você está pagando e prevê o falecimento e aí quita a dívida. Do contrário, existe a obrigação. Agora, a negativação é só de quem faleceu, não é de filho, de parente, etc. e tal. Mas pode, a lei diz que pode. No caso desses contratos, é sempre bom dar uma checada, dar uma olhada ali, porque, Sérgio, a gente tem muitas situações que as lojas embutem isso para o cliente, né?
Você tem casos lá no PROCON? Muitos casos, na verdade, isso já é uma venda casada, foi proibida essa venda casada agora. Você que está me vendo, a presidente da República assinou uma portaria proibindo as lojas eletrônicas, eletrodomésticos, de colocar aquele segurinho embutido, olha, paga R$10 a mais, isso não pode mais, isso virou crime, isso é venda casada. Aliás, o PROCON multou, inclusive, uma grande rede de fast food por causa de venda casada. A pessoa foi lá comprar um hambúrguer e falou, só vendo um hambúrguer se tiver com suco de laranja e batatinha frita. Foi multada. O consumidor denunciou, levou a nota fiscal ao PROCON e denunciou. O cliente deve estar sempre atento, né, para essas situações aí, para poder reivindicar e cobrar os seus direitos, né? Não tenha dúvida. Tem que ter opção. Tem que pôr a boca no trombone mesmo. No caso, Sérgio, de lojas até mesmo, nós recebemos aqui também informação de uma cliente que foi até uma loja fazer uma compra de um produto aí para sua casa. E aí falaram, você só pode comprar... eu vendo, mas tem que ter esse seguro. No caso, está errado mesmo, como você falou. Venda casada, isso virou crime. Vá ao PROCON e denuncie. Mas aí ela precisa ir ou ela pode exigir ali no momento da loja que ela quer comprar o produto? Não, ela pode exigir. Ou então até acionar via telefone o PROCON. Entendeu? Ela está sendo lesada. Aquela loja, seja lá o vendedor, está cometendo um crime naquele instante, entendeu? Então ela tem que acionar ou bater o pé. A pessoa tem que... As pessoas têm muita vergonha de reclamar. Tem que reclamar, é só assim que a gente vai conseguir melhorar o país, melhorar a nossa cidade, enfim. Tem que reclamar. Tem que ter informação e tem que ter cobrança, Exatamente. Né? Chegando mais perguntas aqui pra gente, é a Salete do Jardim Novo. Salete, muito obrigada pela sua participação, tá ligada aí no Ação Imediata. Ela pergunta o seguinte, a internet de uma empresa aqui da cidade que ela paga cai toda hora e o telefone de contato fica mudo. Qual o procedimento tomar? Reclamar. É uma internet via rádio. Sim, tem que reclamar e registrar. Isso caracteriza má prestação de serviço. A empresa pode ser autuada por isso. Você tem que ter obrigatoriedade, principalmente quando você adquire um serviço, você tem que ter alguém, um telefone, um saque, né, um serviço de atendimento ao consumidor disponível para o consumidor. Esse negócio de escutar musiquinha, tudo isso é uma prestação de serviço. E quando não atende, é pior ainda. O que ela relata aqui é o que o telefone da casa dela também é que fica mudo, entendeu? Além da internet, o telefone dela não consegue ligar para ninguém. Tem que reclamar e acionar. E a empresa... Isso cabe até danos morais, tá? E nesse caso, Sérgio, se tiver uma fidelidade aqui, ela pode romper o contrato, claro, pode, né? Nesse exatamente. Caso, pode. Nesse caso pode, porque a parte do outro lado não está prestando um serviço adequado. Agora, para requerer esse dano moral aí, ela teria que procurar o PROCON, qual que é o procedimento? Sim, primeiro PROCON, depois Justiça, Juizado de Pequenas Causas, Juizado Especial Civil, aliás. Que tipo de documento ela teria que ter para provar que isso está acontecendo? Leva o contrato que fez, documentos pessoais, né? Faz o registro da queixa e o PROCON se encaminha de orientar de como ela vai fazer a partir daí. Agora vamos falar de plano de saúde. Quem está perguntando é a Nilva de Ajapi, também ligada aqui no Ação Imediata. Uma boa tarde para você. Ela tem um dos mais planos de saúde. Ela tem e mais planos de saúde. Não deu para entender direito aqui, Nilva. Se com a nova alteração ela tem direito a psicólogo, o plano diz que não cobre. O que deve fazer? Depende do contrato? O que aconteceu? Não, mesmo que for o contrato antigo, houve um aumento de procedimentos, de direitos a partir do dia 2 de janeiro e o dela deve estar incluído, então a partir daí ela passa a ter esse direito. Então tem que reivindicar também lá no seu plano de saúde, porque você tem direito sim Exatamente, a psicólogo. Exatamente. Sérgio, vamos tentar falar rapidinho aqui a respeito de um assunto que é bastante questionado nessa época do ano, que é a questão de material escolar e também mensalidades. Como o PROCON vai atuar nesse início de ano, já está atuando, para deixar claro para o pessoal de casa, na semana que vem a gente volta a falar sobre isso. Tá, o PROCON já tem uma operação, né, já programada para o mês de janeiro, em questão de escola, questão de material escolar. Mas eu queria alertar quem está nos vendo o seguinte, cuidado com pegadinhas, venda casada de material escolar, lista. Se você pegar uma lista de escola e tiver um nome numa papelaria ali, isso é crime, não pode, você tem o direito.
pesquise, entendeu? A loja é obrigada a te fornecer o orçamento na hora que você pede, ou pelo menos, olha, me dá meia hora, 20 minutos, mas ela não faça orçamento porque a loja está lotada. O ano passado nós autuamos uma papelaria por isso, se negou a fornecer orçamento. Como é que você vai fazer a tua pesquisa? Pelo menos em 3, né, para você saber. E a grande novidade esse ano, Janaína, é a compra coletiva, está dando uma economia aí de no mínimo 10%, alguns pais se unindo, indo às papelarias ou comprando por sites, é muito interessante. Mas cuidado, olha, tem uma caneta que pode dar 300% de diferença. E material de uso coletivo. O presidente da República assinou lá uma portaria proibindo. Tem papel higiênico, podem, 500 folhas de sulfite, essas coisas que a escola usa. Problema da escola, você não pode pagar a despesa da escola. Isso é o mais importante, mas a gente vai detalhar isso na semana que vem. Obrigada, Sérgio, pela sua participação hoje. Semana que vem a gente volta a falar sobre esse assunto. Nós voltamos com o Alô Procon na quarta-feira que vem, eu e a Janaína. Grande abraço. E o Ação Imediata de hoje também ficando por aqui. A gente tem um novo encontro amanhã ao 12:30. Eu espero você uma ótima tarde de quarta-feira. Tchau!